A popularização da pílula em meados do século XX foi um liberador das mulheres, equivalente à calandra em meados do século XIX. Tudo o que as mulheres precisam agora é uma boa memória e estar suficientemente sóbrias para engolir a pílula. Até mesmo, isso torna-se supérfluo com a pílula do dia seguinte. Porém, essa lembrança atrasada desperta a excitação ética, perturbando completamente o status quo, ao invés de preveni-lo. Uma pílula depois do ato é como um aborto, que acende a fúria dos virtuosos, ao ponto de as pessoas respeitáveis marcharem pela ria, com faixas e cartazes, envergonhando os membros do parlamento com fotografias intrauterinas de embriões que parecem chupar o dedo, um hábito que, felizmente, eles não têm. Regnier de Graaf descobriu a concepção. Esse anatomista holandês é lembrado no folículo de Graaf, os nódulos na superfície dos ovários que abrigam os ovos fertilizados. Até então, todos concordavam com Aristóteles que o esperma fazia tudo sozinho. Antes disso, a humanidade levou um tempo incrível para compreender a conexão sexual. O aborto é tão antigo quanto a concepção. Em 18 de julho de 1938, Alec William Bourne, filho de um ministro wesleyano, ginecologista consultor em Londres, de respeitabilidade cristalina e austera personalidade, foi indiciado no Old Bailey por usar um instrumento para provocar aborto. A pena máxima era de trabalhos forçados para toda a vida. Isso tudo estava contido em ofensas contra a pessoa. Lei de 1861, seção 58. Mas o juiz achou que o aborto era uma ofensa contra a lei comum inglesa, mesmo antes da existência do parlamento. Hipócrates também era contra. Não darei à mulher um pessário para provocar o aborto, diz o seu juramento. Essa promessa foi defenestrada, como a que vem em seguida: manterei pura e santa minha vida e minha arte. Em 14 de junho, às 10 horas da manhã, Boulme fez um aborto no Hospital St. Mary, em Paddington, de uma menina de 14 anos, grávida de 6 meses, que fora violentada 2 vezes, imobilizada por 2 guardas montados de folga, depois de ser convidada para ver uma égua com cauda vermelha no estábulo da parada dos guardas montados em Whitehall. O Hospital St. Thomas, no outro lado do rio, recusou-se a atendê-la, dizendo que o feto podia ser um futuro primeiro-ministro. Os pais da menina, confusos, eram tão respeitáveis que não conheciam nenhuma daquelas mulheres velhas tradicionais nas vielas de Londres, com suas agulhas de tricô. 3 anos antes, Bourne havia feito a mesma coisa para uma jovem de 15 anos. Seu acidente, prudentemente, saiu da sala de operação, recusando-se a tomar parte numa coisa ilegal. Desta vez, Bourne avisou o procurador-geral de que ia fazer o aborto. No fim do seu dia de trabalho, naquela noite, 2 detetives chegaram ao hospital para levá-lo à delegacia de polícia de Paddington. Quando a liberdade de Bourne dependia de argumento do perigo de vida para a jovem, seu advogado usou o argumento como defesa. A vida dela estaria em perigo se sua saúde corresse perigo. Devia ser posta em perigo por uma vida inteira de sofrimento? Se estão preservando sua vida, devem também preservar sua saúde. Do contrário, quem sabe se ela pode morrer. Era um lado da questão jamais abordado, observou o juiz, constrangido. Ou seria justificada a suspeita de que Bourne estava violando a lei abertamente para mudar a lei? O juiz
os advogados e os jurados reconsideraram suas ideias, prontos para inocentar o acusado, o que 10 homens e 2 mulheres fizeram em 40 minutos. Depois de 2 dias de julgamento. Foi a glorificação do bom senso, uma qualidade injustamente não cantada pelos poetas. O veredicto foi a partida para ideias sensatas sobre o aborto, que foram legalizadas em 1967, a despeito dos princípios mais profundos, dos preconceitos, do puritanismo e da pomposidade. A única falha na história é a suspeita de que a heroína fosse uma garota de meia coroa, que fazia ponto ao lado do posto da guarda. As circunstâncias do caso Bourne repetiram-se em Dublin, quando uma menina de 14 anos, violentada, foi a Londres para fazer o aborto, mas voltou para casa obedientemente quando o procurador-geral conseguiu a aprovação de um recurso para evitar que o aborto fosse feito. Isso foi em fevereiro de 1992. Os irlandeses conseguiram revogar o julgamento. Na América do Sul, a causa mais comum de morte de mulheres com menos de 50 anos é o aborto ilegal. O filósofo, que em volta dele muitos embriões, muitos abortos jazem, enfrenta uma confusão insistente e sem dignidade sobre a determinação do momento sagrado do começo da vida. Quando é que a criança começa a ter uma vida separada, antes de aparecer chorando e vomitando nos braços da parteira? O momento da alegre união entre o esperma e o ovo não é adequado, porque tontos deles, como a união matrimonial, duram pouco tempo. Na Grã-Bretanha, nós sensatamente deixamos o assunto para a Câmara Alta. Com a lei da fertilização e embriologia humanas, os membros do parlamento resolveram criar a vida humana na 24ª semana depois do ato sexual que determinou a concepção, realizando assim, em 8 de outubro de 1990, o que Deus fez no 6º dia. Os casais que concebem filhos que não desejam refletem os casais que querem filhos, mas não podem ter. O problema desses últimos tem sido resolvido pelos ginecologistas com menor alarde e esforço. As pessoas autoritárias fazem mais objeções ao fato de as outras fazerem o que elas acham que não deve ser feito, ao invés de procurar realizar o que acham que devem.